Meus filhinhos, vocês já sentiram aquele arrepio na espinha? Aquela sensação de que tem alguém escondido nas sombras desejando o seu mal, tramando a sua queda, mesmo sorrindo na sua frente? Ah, meus netinhos, a maldade muitas vezes se veste de seda, fala macio, mas por dentro é veneno puro. Eu vi isso acontecer com a pobre da Donana, lá do Sítio das Almas. Uma mulher boa, trabalhadora, mas que de repente viu sua vida virar do avesso. Tudo por causa de um olhar carregado, de uma inveja que corroía feito ferrugem. Oh, meus filhinhos e filhinhas de fé, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a força de São Jorge Guerreiro estejam com todos vocês. Sou eu, a avó Terezinha, a TT, chegando mais uma vez aqui no nosso cantinho, o Sabedoria que Cura, para prosear, para dividir as histórias que a vida me ensinou e os segredos que os mais velhos me confiaram. E hoje, meus netinhos, a história é forte. É sobre como a fé num santo guerreiro e uma oração antiga, feita com o coração na mão, podem levantar um escudo invisível, mas poderoso, contra a maldade mais disfarçada. Vocês querem saber como a Donana se livrou daquela praga que quase destruiu sua família? Querem aprender a oração que fez o inimigo oculto recuar, cego pela luz da fé? Então fiquem comigo, preparem o coração, porque a história de hoje é um testemunho do poder de São Jorge. Antes de começar, meus amores, me contem aí nos comentários de qual cidadezinha, de qual cantinho desse Brasil abençoado vocês estão me ouvindo hoje. Gosto tanto de saber onde minhas palavras chegam, onde a nossa fé se encontra. A Donana, meus filhos, era a alegria em pessoa. Casada com o Zé Bento, um homem simples, mas de coração de ouro, tinham 3 filhos já moços, criados com dificuldade, mas com muito amor e respeito. Moravam num sítio pequeno, mas ajeitado, onde plantavam de tudo um pouco para vender na feira da cidade. A vida não era fácil, nunca foi pra gente do campo, mas eles tinham saúde, tinham união, e isso, meus netinhos, já era uma riqueza danada. O cheiro do café passado pela Donana de manhãzinha se misturava com o da terra molhada do sereno. Era um perfume de vida simples e feliz. Donana era conhecida pela mão boa para tudo. O bolo de fubá dela? Não tinha igual. As mudinhas de couve que ela vendia cresciam viçosas que era uma beleza. Verdinhas, fortes. E o sorriso dela? Aquele sorriso parecia que espantava qualquer tristeza, iluminava o terreiro. Mas, como diz o ditado, onde tem luz, a sombra tenta se esgueirar. A felicidade incomoda quem vive na escuridão da própria amargura. Começou devagarinho, como uma infiltração silenciosa na parede. Primeiro, foi uma geada fora de época, um frio cortante que chegou de noite e queimou quase toda a plantação de tomate, o ganha-pão principal deles naquele mês. Os tomates, que estavam quase no ponto de colher, amanheceram murchos, escuros, como se tivessem sido cozidos pelo gelo. "Coisas da natureza, minha velha!" o Zé Bento dizia, tentando animar a esposa, mas a voz dele mesmo soava meio oca. Mas a Donana sentiu um aperto no peito, uma coisa estranha, um pressentimento ruim que gelou mais que a própria geada. Tempo depois, o filho mais velho, o Tonho, um rapaz forte, trabalhador, que ajudava na oficina da cidade, perdeu o emprego sem mais nem menos. O patrão, que sempre elogiou o rapaz pela sua dedicação, de repente virou a cara, ficou frio, distante. Disse que a oficina estava passando por dificuldades, que precisava cortar custos, mas Tonho viu contratarem outro no lugar dele na semana seguinte. Voltou para o sítio, cabisbaixo, o olhar perdido, sem entender o que tinha feito de errado, sentindo-se injustiçado. Aí, meus filhos, a coisa começou a apertar de verdade. O dinheiro, que já era contado, ficou curto. A comida na mesa começou a rarear, o feijão ficou mais aguado, a carne sumiu e o pior, o mais doloroso de ver. A alegria da Donana começou a murchar como os tomates queimados pela geada. Ela, que era falante e risonha,
que cantava enquanto cuidava da horta, andava quieta pelos cantos, os ombros curvados, os olhos fundos, parecendo carregar o peso do mundo nas costas. O riso virou suspiro. Começou a ter pesadelos horríveis. Acordava suando frio, gritando com sombras que só ela via, sombras que pareciam rir da desgraça dela. O Zé Bento, coitado, via o sofrimento da mulher e se sentia impotente. Tentava ajudar, conversava, fazia um carinho, mas as palavras pareciam bater num muro invisível. Levou a mulher no médico da cidade, gastaram o pouco que não tinham, mas os exames não davam nada. É estresse, Zé Bento, muito trabalho, muita preocupação. O doutor falou, quase com descaso. Receitou uns calmantes, umas pílulas coloridas que só deixavam a donana mais sonolenta, mais distante da realidade, mas não tiravam aquela angústia profunda, aquela sensação de estar sendo sugada por algo invisível. A donana continuava, definhando, perdendo o brilho, a pele ficando seca, os cabelos sem vida. Até as plantas do jardim dela, antes tão viçosas, começaram a amarelar, a secar, mesmo com água. Parecia que uma tristeza contagiosa tinha se abatido sobre tudo naquele sítio. Um dia, a vizinha mais próxima, a dona Efigênia, uma senhora já bem idosa, daquelas que têm os olhos que enxergam além do que a gente vê, daquelas que sabem das coisas da vida e do espírito, foi visitar a donana. Trazia um pedaço de broa de milho, um pretexto para ver a amiga. Encontrou a donana sentada na soleira da porta da cozinha, olhando para o nada, magra, pálida como cera. Os olhos da donana, antes duas jabuticabas brilhantes, pareciam agora duas contas foscas, sem luz. Minha filha, o que está acontecendo com você? Que sombra é essa no seu rosto? Perguntou a dona Efigênia, com a voz mansa, mas firme, sentando-se. Ao lado dela, no batente, a donana, ouvindo aquela voz amiga, não aguentou. Desabou a chorar. Um choro sentido, acumulado. Contou tudo, soluçando. A geada traiçoeira, o emprego perdido do filho, a falta de dinheiro que humilhava, os pesadelos que a assombravam, a tristeza profunda que não ia embora, a sensação horrível de que algo ruim, pegajoso estava rondando a casa, sugando a energia deles, a alegria, a esperança. Parece coisa feita, donana. A velha Efigênia murmurou, pensativa, alisando os cabelos brancos e ralos. Tem alguém com muita inveja de vocês, da sua alegria, da sua família unida, do seu cantinho abençoado. Essa inveja, minha filha, quando é muito forte, vira um olho gordo pesado, uma energia ruim que gruda na gente feito carrapato e vai minando tudo, secando a nossa força vital. Donana se arrepiou da cabeça aos pés. Lembrou-se, com um calafrio, de uma prima distante, a Gertrudes, que tinha aparecido no sítio uns meses antes, sem avisar. A Gertrudes sempre teve fama de ter inveja da felicidade alheia, vivia reclamando da própria vida e cobiçando a dos outros. Tinha passado uma tarde lá, com um sorriso amarelo nos lábios, elogiando a casa, a plantação viçosa, os filhos educados. Elogios que agora, na lembrança da donana, pareciam falsos, carregados de um veneno escondido. A Gertrudes tinha até pedido um copo d'água, e enquanto donana foi buscar lá dentro, ficou sozinha na cozinha por uns instantes, olhando tudo com aqueles olhos miúdos e cobiçosos. O que será que ela tinha feito naqueles breves momentos? Teria deixado algo? Teria lançado uma palavra de maldição? Efigênia, minha amiga, o que eu faço? Donana perguntou, a voz embargada pelo desespero. Essa angústia tá me matando, tá matando minha família. Parece que estou num poço escuro e não consigo sair. Dona Efigênia segurou as mãos frias e trêmulas da amiga. Minha filha, para maldade grande, para feitiço encomendado, a gente precisa de proteção grande, de arma poderosa. Você tem fé em São Jorge? Aquele santo guerreiro que não teme dragão? Donana fez que sim com a cabeça, as lágrimas ainda escorrendo. Tinha uma imagem pequena do santo guerreiro na sala, herança da mãe, um São Jorge de gesso, meio desbotado pelo tempo, mas que ela sempre olhava com respeito.
Então é a ele que nós vamos recorrer, disse Efigênia com uma firmeza que inspirou confiança. São Jorge é o soldado de Cristo, o que pisou na cabeça do dragão da maldade. Ele não deixa filho seu desamparado na hora da batalha. Mas tem que ter fé, dona Ana, fé do tamanho de um grão de mostarda que move montanhas, fé e coragem, para enfrentar essa batalha espiritual de peito aberto. E tem uma oração antiga, poderosa, que a minha avó benzedeira me ensinou. Uma oração que cega o inimigo, que confunde os planos da maldade, que levanta um escudo de luz na nossa frente, impenetrável. A velha Efigênia, então, com a voz baixa, quase um sussurro sagrado, ensinou a oração para Dona Ana. Não era só repetir palavras, ela explicou com paciência. Tinha que ser feita com intenção, com a alma concentrada, com força no coração. Tinha que visualizar São Jorge na sua frente, montado em seu cavalo branco, com sua lança apontada e seu escudo, brilhando, pronto para a batalha contra as forças invisíveis do mal. Você vai fazer assim, Dona Ana, instruiu Efigência, os olhos fixos nos da amiga. Todo dia de manhãzinha, antes do sol raiar forte, quando o mundo ainda está quieto, e à noitinha, quando o sol se despedir e as sombras começarem a crescer, você vai acender uma vela branca na frente da imagem de São Jorge. Pode ser pequena, simples, o que importa é a chama da fé. Vai pegar um copo com água fresca, água da fonte se tiver, e colocar do lado da vela. E vai rezar essa oração 7 vezes seguidas, Dona Ana. 7 vezes! Com toda a força do seu coração, com toda a sua fé, pedindo proteção para você, pro seu marido Zé Bento, pros seus filhos, para sua casa, para sua plantação, para cada cantinho da sua vida que está sendo atacado. E a oração, meus netinhos, aquela que a avó Terezinha já contou, mas que vale a pena ouvir de novo com o coração aberto, era assim: Ó meu glorioso São Jorge, guerreiro vencedor do dragão, imagine ele, forte e destemido, invencível na noite, mas fé em Deus, que por ele sacrificou tudo. Sinta essa fé inabalável. Protegei-me sob o vosso manto, defendei-me com o vosso escudo, visualize esse escudo de luz te cobrindo. E cravai em meus inimigos, visíveis e invisíveis, a vossa lança. Poderosa, veja a lança afastando toda a maldade. Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Sinta essa armadura divina em você, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, que eles não consigam chegar perto. Tendo mãos, não me peguem, que eles não possam te tocar, te prejudicar. Tendo olhos, não me vejam, que a maldade deles fique cega para você, e nem em pensamentos eles possam me fazer mal, nem a intenção ruim deles te atinja. Armas de fogo. O meu corpo não alcançarão. Facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar. Cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar. Que toda arma física ou espiritual seja quebrada. Jesus Cristo me proteja e me defenda. Com o poder de sua santa e divina graça, peça a força maior de Jesus. Virgem de Nazaré, me cubra com o seu manto sagrado e divino. Sinto o amparo da Mãe Santíssima, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições. E Deus, com sua divina misericórdia e grande poder, confie no poder supremo de Deus Pai. Seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos. Glorioso. São Jorge, em nome de Deus, estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas. Peça diretamente ao santo guerreiro, defendendo-me com a sua força e com a sua grandeza, e que debaixo das patas de seu fiel ginete, veja o cavalo pisando no mal, meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós. Assim seja com o poder de Deus, de Jesus e da falange do Divino Espírito Santo. São Jorge Guerreiro, rogai por nós. Amém. Reze assim, Dona Ana, continuou Efigênia, a voz carregada de convicção. 7 vezes de manhã, 7 vezes à noite. 7 é número forte, número de perfeição divina. E enquanto reza, imagine uma luz branca e dourada, muito forte.
Saindo da imagem de São Jorge, uma luz que te envolve da cabeça aos pés, que envolve sua casa inteira, como um escudo impenetrável, uma fortaleza de fé. Imagine essa luz cegando qualquer maldade, qualquer olho gordo, qualquer feitiço que tente se aproximar. Sinta essa proteção e depois de rezar as 7 vezes, pegue a água do copo, que agora está benta pela sua fé e pela intercessão do Esmonchondusum, santo, e borrife pelos cantos da casa, nos umbrais das portas, nas janelas, fazendo o sinal da cruz e dizendo com firmeza: em nome de São Jorge Guerreiro, que todo o mal se afaste desta casa e de nossas vidas. Faça isso por 7 dias seguidos, Dona Ana, sem falhar nenhum dia, sem duvidar um só instante, mesmo que as coisas pareçam não mudar no começo. A batalha espiritual às vezes é silenciosa, mas a vitória vem para quem persevera na fé. Dona Ana ouviu cada palavra com a alma sedenta de esperança. Sentiu uma força que há muito não sentia, uma fagulha de coragem se acendendo no peito. Agradeceu à amiga com lágrimas nos olhos, lágrimas agora não só de tristeza, mas de gratidão e de uma fé que renascia. Prometeu fazer tudo direitinho, com toda a devoção. Naquela mesma noite, ela começou. Limpou a imagem de São Jorge com carinho, arrumou um cantinho especial na sala sobre uma toalhinha branca bordada. Acendeu a vela, sentindo a pequena chama aquecer o ambiente e o coração. Colocou o copo d'água ao lado. Respirou fundo, fechou os olhos por um instante, pedindo força a Deus, e começou a rezar. No começo, a voz saiu trêmula, embargada, pela angústia acumulada, as palavras quase tropeçando. Mas à medida que repetia a oração poderosa, sentia uma força crescer dentro dela, a voz ganhando firmeza. Visualizava o santo guerreiro, imponente em seu cavalo, a lança em riste, o escudo brilhando, a luz divina ofuscando as sombras que a atormentavam nos sonhos. Rezou as 7 vezes, sentindo o peito mais leve, a respiração mais calma. Pegou a água benta pela fé e, com um raminho de arruda que ainda resistia no jardim, borrifou pela casa, nos quartos dos filhos adormecidos, na cozinha onde a comida rareava, na sala onde a tristeza pairava, nas portas e janelas, por onde o mal poderia entrar, pedindo a proteção do santo guerreiro, sentindo a esperança voltar a pulsar. Naquela noite, pela primeira vez em muitas semanas, Dona Ana dormiu sono mais tranquilo, quase sem interrupções. Acordou sentindo-se um pouco menos cansada. No dia seguinte, de manhãzinha, antes mesmo do galo cantar mais forte, repetiu o ritual. E no outro dia, e no outro, foi cumprindo os 7 dias com uma disciplina férrea e uma fé que crescia a cada oração. O Zé Bento e os filhos, vendo a mudança na expressão da mãe, a determinação no olhar dela, mesmo sem entender direito o que estava acontecendo, apoiavam em silêncio. Ficavam quietos na hora da oração, respeitando aquele momento sagrado. No 3º dia, algo estranho aconteceu. Um sinal de que a batalha estava sendo travada no mundo invisível. O cachorro deles, o Fiel, um vira-lata valente que andava amuado e sem querer comer há dias, de repente ergueu as orelhas, correu para a porteira do sítio e começou a latir desesperadamente, rosnando para o nada, os pelos do lombo eriçados, como se visse algo terrível que eles não podiam ver. Latia com fúria, avançava e recuava, como se expulsasse um intruso invisível. Dona Ana, que estava terminando sua oração da manhã, sentiu um arrepio percorrer o corpo, mas não era medo. Era uma certeza profunda. A proteção estava funcionando, o mal estava sendo barrado na porteira, estava sendo enfrentado. No 5º dia, outra bênção chegou, clara como o sol da manhã. O filho Tonho recebeu um telefonema. Era o antigo patrão, com a voz embargada, pedindo 1000 desculpas, dizendo que tinha sido injusto, que tinha cometido um erro terrível ao Uai, mandá-lo embora, que precisava desesperadamente dele de volta na oficina e que, para compensar, daria até um aumento no salário. O rapaz mal podia acreditar. Voltou para casa com um sorriso de orelha a orelha, contando a novidade para a mãe, que chorou de alegria e gratidão a São Jorge. No 7º dia, a prova final.
Quando Donana terminou a última série de orações da noite, sentiu uma paz profunda invadir sua alma, uma leveza que não sentia há meses. Olhou para uma imagem de São Jorge, agora parecendo mais brilhante, e agradeceu do fundo do coração. Naquele instante, ouviram um barulho estranho vindo do lado de fora, perto da janela da cozinha, um som como algo caindo, um baque seco. O Zé Bento, curioso e um pouco receoso, pegou o lampião e foi ver o que era. Iluminou o chão e encontrou um sapo enorme, desses bem feios, morto, estufado, com a boca escancarada, bem no lugar onde Donana costumava jogar a água da oração todos os dias. Dentro da boca aberta do sapo, amarrado com uma fita preta poída, estava um pequeno embrulho de pano sujo. Com muito cuidado, usando um galho seco para não tocar naquilo, Zé Bento cutucou o embrulho. Ele se abriu, revelando um tufo de cabelo que parecia ser da Donana, misturado com terra de cemitério e uma foto pequena dela. Dessas 3, 4 antigas, toda arriscada com algo vermelho que parecia sangue seco e com alfinetes espetados nos olhos. Donana e Zé Bento se olharam, os olhos arregalados, arrepiados da cabeça aos pés, mas agora sem medo. O nojo se misturou ao alívio. Entenderam, com uma clareza assustadora, que a maldade tinha sido feita, o feitiço tinha sido lançado, mas que a força da oração perseverante e a proteção invencível de São Jorge tinham sido infinitamente maiores. O mal tinha sido desfeito, quebrado e, de alguma forma misteriosa, tinha sido devolvido ou neutralizado ali mesmo, na boca daquele bicho asqueroso. Com cuidado, Zé Bento juntou tudo aquilo com o galho, fez uma pequena fogueira ali mesmo no terreiro e queimou aquela coisa horrível, enquanto Donana rezava baixinho, agradecendo a São Jorge pela libertação. Depois daquele dia, meus filhinhos, foi como se um véu escuro tivesse sido rasgado. A vida no sítio das almas começou a voltar aos eixos, a luz voltou a brilhar. A plantação que tinha sobrado vingou novamente, mais bonita e viçosa do que antes, como se a terra também tivesse sido liberta. Tonho voltou para o trabalho, feliz, da vida e com mais dinheiro no bolso. A alegria voltou a morar naquela casa, as risadas voltaram a ecoar no terreiro. Donana recuperou o sorriso radiante, o brilho nos olhos, a vontade de viver, de cantar, de cuidar da sua família e do seu jardim, que também voltou a florescer. Ela nunca mais deixou de rezar a oração de São Jorge todos os dias. Não mais por desespero ou medo, mas por profunda gratidão. E para manter aquele escudo de luz sempre ativo, sempre vigilante ao redor deles. Aprendeu que a fé não é só para pedir na hora da aflição, mas para agradecer e para se manter conectado com o divino todos os dias. E a prima Gertrudes, aquela dos olhos cobiçosos, nunca mais apareceu por lá. Souberam tempos depois, por outros parentes, que ela tinha adoecido de repente, uma doença estranha nos olhos, que a deixou quase cega e de cama por muito tempo. A maldade, meus netinhos, a gente nunca sabe como ela volta para quem a pratica, mas ela sempre encontra um jeito de cobrar a conta. Deus é justo e a lei do retorno não falha. Essa história da Donana, meus filhos, é um tesouro de ensinamentos. Ensina que a inveja, o olho gordo, a maldade disfarçada existem sim e podem fazer um estrago danado na vida da gente, mesmo que a gente tente não acreditar muito nessas coisas. A energia negativa é real e pode nos afetar profundamente. Mas ensina principalmente que a nossa fé, a nossa devoção sincera aos santos protetores, como o nosso glorioso São Jorge, e a força imensa da oração feita com o coração puro, com perseverança, são armas muito, muito mais poderosas. São o nosso escudo e a nossa espada na batalha espiritual que travamos todos os dias. Não importa o tamanho do dragão que apareça na sua vida, meus netinhos. Seja ele a dificuldade financeira, a doença que assusta, a intriga no trabalho, a inveja do vizinho ou a maldade disfarçada de um falso amigo. Se você tiver fé, mesmo que pequena como um grãozinho de mostarda, se você buscar a proteção divina com sinceridade, se você usar as armas poderosas da oração, como essa de São Jorge, você também pode levantar o seu escudo de luz.
você também pode cegar os seus inimigos espirituais. São Jorge não falha, meus netinhos. Ele é o guerreiro de Deus, o soldado de Cristo, sempre pronto a lutar por nós, a interceder por nós junto ao Pai. Lembrem-se das palavras da oração. Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Sintam essa verdade. Vistam essa armadura todos os dias ao sair de casa, ao enfrentar os desafios. Peçam que os olhos dos inimigos não os vejam, que as mãos não os peguem, que nem em pensamento possam lhes fazer mal. Confiem no poder do escudo e da lança do santo guerreiro. Então, se você está passando por um momento difícil, se sente que tem alguma energia ruim te rondando, se precisa de proteção contra inimigos visíveis ou invisíveis, se sente que seus caminhos estão amarrados, faça como a Donana. Busque a força de São Jorge. Reze a oração dele com fé, com fervor, com disciplina. Visualize o escudo de luz te protegendo, sua família, sua casa, seu trabalho. Não duvide jamais do poder imenso que vem do alto. E então, meus filhinhos, gostaram da história de hoje? Sentiram a força de São Jorge aí com vocês? Essa oração mexeu com a fé de vocês? Deixem aí nos comentários o que vocês acharam, se já passaram por algo parecido, se tem alguma devoção especial a São Jorge. Quero muito saber. A partilha de vocês fortalece a nossa corrente de fé. E não se esqueçam, meus amores, se essa mensagem tocou o coração de vocês, se trouxe esperança e força, deixem aquele joinha abençoado para a vó Terezinha, se inscrevam aqui no nosso canal Sabedoria que Cura, para não perder nenhuma prosa, nenhum segredo de fé. E compartilhem esse vídeo, mandem para aquela pessoa querida que talvez esteja precisando ouvir essa história e sentir a proteção poderosa de São Jorge hoje mesmo. Vamos espalhar essa corrente de fé e luz. Vamos armar mais gente com esse escudo divino. Que São Jorge, guerreiro, com sua lança e seu escudo, abra os caminhos de todos vocês, quebre todas as demandas, desfaça toda a maldade e cubra cada um com sua proteção invencível. Fiquem com Deus, meus netinhos amados, e até a próxima prosa.